noite. Esse é o projeto Caminho da Prosperidade. Sejam muito bem-vindos. Não é intenção focar apenas no material, né? Focar no financeiro, mas a gente entende que a prosperidade é um conjunto, né? Um conjunto formado, né, pela nossa saúde física, emocional, espiritual e suportado também pela nossa condição financeira. A gente vai começar a trilhar, aqueles que quiserem esse caminho, o caminho da prosperidade. Eu quero apresentar o projeto para vocês de forma rápida. Esse vai ser o vídeo de apresentação do projeto. E eu vou trazer para vocês algumas informações que a gente possa caminhar juntos como passageiros dessa viagem. Lembrando que a prosperidade é uma escolha, tá bom? Esse é o nosso e-mail, bivest2021@gmail.com. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, nós temos os objetivos, né, para que a gente vai ingressar nesse caminho, para quê, como, né? Os formatos, o formato dos vídeos, das apresentações, como vai ser feito, PowerPoint, PDF, o próprio Word, né, no editável, o conteúdo a ser trabalhado. Lembrar que primeiro é para mim, depois vamos compartilhar com vocês de tudo que a gente vai tratar nesse período. A leitura que eu recomendo para a gente começar, que eles estão começando no caminho, na área financeira, alguns livros que eu tenho como de livros de cabeceira. Algumas informações importantes, detalhes para que o nosso caminho seja tranquilo, né, com informações claras e diretas para todos. E por fim, algumas dicas, né, como aplicativos que eu uso, que eu possa ajudar e adiantar alguma coisa para que vocês tenham vontade de continuar nesse caminho, tá bom? Então, os objetivos, né, do nosso projeto, para mim, a primeira coisa e a mais importante é difundir conhecimentos, que eu adquiri desde 2006. Eu comecei, né, a trilhar, ter um pouco mais de esclarecimento sobre educação financeira, e depois colocando em prática a inteligência financeira. Eu quero compartilhar com vocês isso, de forma que seja por meio de informações claras, de fácil entendimento para todo mundo. Desde o meu filho, né, que fez 18 anos há pouco tempo, ontem, ele conhece muito de tecnologia, mas não conhece muita coisa da dinâmica da área financeira. Então, é para o jovem que está começando a vida, né, que é um treineiro, que é um estagiário, é para o tio, né, para o pai ou mãe de dono de casa, né, dono de casa, já tem a sua sabedoria, né, de gerenciar os recursos para manter sua família, né, mas que ainda acredita na poupança como uma forma segura de investimento, de fato mas um rendimento muito baixo. Então, que todas as pessoas, né, consigam entender e colocar em prática o mais importante que a gente vai falar aqui. O objetivo também é formar indivíduos conscientes sobre as suas finanças, e ajudando essas pessoas com seus projetos pessoais, né, seja a compra de uma casa, um carro, uma viagem, ou a própria independência financeira que a gente vai comentar lá na frente, né? E por fim, a minha intenção é manter um fluxo constante de conteúdos aqui, pelo menos 2 vezes por semana, para que vocês possam, né, nesse meio tempo aí, pesquisarem, estudarem, né, tirarem dúvidas nos comentários ou até por meio do e-mail, para que a gente possa crescer juntos nessa caminhada. Eu gosto muito da área de instrução, de educação. Eu tenho tios que são professores, a família tem muitos professores, minha esposa é professora, tenho um irmão professor, então eu gosto muito. Também já fui um tipo de professor, né? Então eu gosto muito da educação, sei que a educação é o caminho para a mudança de vida. Então a gente vai se educar, nos educarmos juntos aqui na área financeira.
bom? Então, o formato dos nossos vídeos, minha ideia, inicialmente com PowerPoint, fica mais fácil, né, o entendimento, vocês conseguem acompanhar e quem não pode ver, né, consegue ouvir as explicações sobre os fundamentos, exemplos práticos, fica muito fácil, pode ser, né, por meio do PDF ou do próprio editável. A gente vai fazer vídeos respondendo a questionamentos, que eu vou ler nos comentários, ou até receber pelo e-mail. Tá aí o RendoInvest 2021, gmail.com. Então, a minha ideia é ter vídeos e respostas aí para tirar dúvidas, tá bom? Quando a gente tiver a base, né, formal, a base teórica formada, a gente vai se aprofundar nos estudos, né, na área dos investimentos, né, usando gráficos, análises, né, situação econômica, macroeconômica, análise técnica, para que a gente possa escolher com sabedoria os investimentos, muito importante também. E durante, né, a nossa caminhada, reforçar o que é mais importante, né, os fundamentos, a prática ali, entre as lições, e fazer revisões ali, buscando, né, tendo como base as perguntas que vocês fizerem nos comentários e as dúvidas mais frequentes. Tá bom? A gente vai tratar muita coisa, mas a gente vai fazer com calma e elegância, passo a passo. Primeiro aí, depois desse, o primeiro vídeo vai ser a importância da educação e da inteligência financeira, né, reforçando sempre a diferença entre os dois. A gente vai comentar um pouco mais à frente. Eu vou apresentar a minha ideia de RendoInvest. Tive lá em 2006, mas de forma simples. Renda, né, tem a ver muito com fluxo de caixa, né, entradas e saídas. Essa relação aí do que entra, né, a sua renda realmente, né, seu salário, né, umas vendas, tudo que entra de dinheiro para você ou para sua família, meio que sai por meio de contas e financiamentos, enfim. Na outra ponta da balança do Invest, né, a gente vai focar em 3 pontos, né, no doar, doações, né, sempre a gente tem a noção do que o mestre disse, porque a maior felicidade em dar do que receber, então uma parte do que a gente recebe, a gente tem que devolver para a sociedade, para instituições fidedignas. Então, um dos pilares do Invest é a doação, né, doar, investimento em si, né, escolher com sabedoria, para que o que a gente recebe, né, possa multiplicar, para a gente formar um patrimônio. E, por fim, algo fundamental, mas esquecido, é o fundo de emergência ou reserva de emergência. Como formar esse fundo dessa reserva de emergência. A gente vai falar alguma coisa sobre os valores potencializadores, aquilo que ajuda o nosso crescimento, e os sentimentos depreciativos, né, que nos leva para baixo. Né. A gente vai mostrar por meio de gráficos, né, explicando bem, né, essa minha ideia aí do RendoInvest, que vai indicar se a gente está na corrida dos ratos. Esse conceito aí é importante, está no livro aí do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki e da Sharon Lechter, então recomendo. Tá? Corrida lá do hamster, né, que fica correndo e não sai do lugar. Hoje a gente está no caminho da prosperidade, que é a nossa intenção, tá bom? Continuando, né, os conceitos, né, a fundamentação, né, a base da nossa caminhada. Entender um pouquinho de entradas, saídas, né, como é que é isso de doação, né, o que é investir, e o tal do fundo de emergência. O orçamento familiar, a gente tem que medir, né, a gente pode usar aplicativos, a gente pode usar PowerPoints, tabelas, a gente pode usar programas de computador, até um simples folha de papel para controlar esse fluxo, né, de caixa, né, que entra e que sai. A gente tem uma ideia do que a gente está gastando e como está gastando. O orçamento tem muito a ver com fluxo de caixa. Se a gente tem ativos ou passivos, entender um pouco da taxa Selic, né, a taxa de juros que a gente tem, o índice do IGPM, que para quem tem contrato de aluguel, ele anualmente ali, ele reajusta os aluguéis, o que é um CDI, o que é o IPCA, né, um pouco de juros, a gente vai se aprofundar nisso,
entender, né, do Tesouro Direto, são os investimentos, né, fundos DI, fundos de renda fixa, o que é um CDB, uma LCA ou LCI, debêntures e demais investimentos, e fazer um básico da Bolsa de Valores, né, com ações, opções, fundos baseados em ações ou outros produtos que a Bolsa tem. A gente vai se aprofundar um pouquinho aí nesses conceitos. Ainda, inteligência financeira, que é a parte prática, do orçamento familiar, o que a gente monta, o que a gente coloca, o que é possível diminuir, cortar. Vamos falar do fundo de emergência, que especialistas falam que seria de 6 a 12 vezes o seu custo mensal de vida, mas eu digo para você que depende, né? Se você for um funcionário público com estabilidade, pode ser menos, mas se você for funcionário público de um estado que está com dificuldades, que atrasa pagamentos, você tem que ter um fundo maior, um fundo de emergência maior, e assim é variável, né? Se você é um vendedor e a sua renda depende muito das vendas que são sujeitas, né, à variação de mercado, então você tem que ter uma emergência, um fundo de emergência maior e assim por diante. A gente vai conversar sobre isso, né, como pagar as dívidas, né, como priorizar aquelas mais caras, as mais baratas, como evitar dívidas e como sair delas. Conta corrente, pessoal, a gente não pode admitir hoje em dia a gente pagar pacote de serviço, né? A gente tem Nubank, C6 Bank, várias contas correntes digitais que são de graça, então se você paga aí pacote de serviços, reveja conceitos aí, procure o gerente, né, reduza, zero, e hoje em dia a gente não é admissível pagar essas taxas aí, pacotes de serviço, 80, 40, 60 reais aí. O uso de aplicativos, né? PicPay, Recarga Pay, Mercado Pago, o AME. Então eu vou deixar até no final alguns links para quem quiser começar a usar, dá para usar com inteligência, né? Com sabedoria. O tal do cartão de crédito, né? O mito, pode ser uma coisa muito boa, né? Te dá milhas ou cashback, ou um peso grande, né? Pagando anuidade, você se perder, se descontrolar com o uso dele. Então a gente vai bater um pouco papo sobre o cartão de crédito. Da mesma forma, o cheque especial, usar limite, né? Pessoas que usam o cheque especial, esse limite já como sua renda, vivem pagando juros. Então é muito a se conversar, né? Sobre o financiamento imobiliário, né? Ou consórcio, como é que a gente faz, as taxas, né? Como sair dele rapidamente, pagando, né, a do mês, a parcela do mês e pagando uma do final. Aí são várias estratégias. E por fim, né, do automóvel, do carro, né, se a gente compra ou aluga, né, tá em moda, tá em voga hoje, né, o aluguel de carros, né? Se a gente financia, se compra um novo, usado, se paga à vista, o prazo, então é muita coisa para bater papo aí sobre o automóvel, né? Ainda, né, investimentos, né? Saber onde aplicar o fundo de emergência, né? Não basta apenas, que já é muita coisa, você construir um fundo de emergência, você tem que saber onde você vai aplicar esse fundo de emergência, né? Para que a inflação não corroa, né, o seu fundo de emergência. Quando você for usar, né, o dinheiro vai estar depreciado. Então a gente tem que construir esse fundo e saber onde aplicá-lo. A gente tem que saber os nossos objetivos, né, do investimento, se é para compra de imóvel, compra de automóvel, uma viagem, né, para aposentadoria, e o prazo que a gente quer resgatar. Então tudo isso influencia na escolha do investimento. O apetite ao risco, né? Eu não consigo perder R$1 do meu investimento. Então o risco aceitável é pouco, né? É quase zero. Não, eu aceito riscos maiores, né? Consigo investir na bolsa, ver a variação e ficar tranquilo. Então, o risco influencia na escolha do seu investimento. Agora, passando para eles, né? O Tesouro Direto é um fundo, um tipo de investimento seguro, né, do governo, com várias modalidades para a gente estudar. O que é um CDB, né? Que é um certificado de depósito bancário. O que é um LCA, letra de crédito
do agro, né? LCI é letra de crédito imobiliário, fundos DI, fundos de renda fixa, fundos multimercado, pode usar aí dólar, pode usar ouro e outros variáveis, e debêntures, né? São títulos emitidos por empresas. A gente vai estudar um pouquinho aí de cada um, né? Aí, ações, opções, que são relacionadas com as ações, criptoativos, né? Bitcoin, altcoins, etc. Realmente é mais o futuro. Essas moedas, criptomoedas já estão no presente, são uma realidade, né? E por fim, para aqueles que são empreendedores, né? O seu negócio, o próprio negócio, né? Bater um papo sobre isso, né? O MEI, né? Que é o microempreendedor individual e assim por diante. E por fim, a gente vai revisar os assuntos principais, tirar dúvidas, comentários, né? Entre essa caminhada a gente vai parar, né? Voltar a algum assunto, tirar dúvidas para que todos, né? Possam ter certo conhecimento e usá-los com inteligência, no caso, inteligência financeira. Também responder comentários, sugestões, até nossos e-mails aí no Reinvest 2021, tá bom? Esse vai ser o nosso conteúdo. Viram que, voltando aqui, tem bastante coisa, né? Da importância da apresentação, dos conceitos, da inteligência. Então, pode ser que um vídeo não comporte todo o assunto, tá bom? Então, muita coisa. Nossa leitura recomendada, eu trago aqui o Pai Rico, Pai Pobre, já falei do Kiyosaki, da Safra, da Sheldon. Outro livro deles é Empreendedor Rico. Quem gosta de empreender, excelente, eu estou lendo agora. Para a gente ter o básico aí de investimentos do Mauro Halford, é muito bom esse livro, eu comprei em 2005. Começou a formar minha base de conhecimento de investimentos. Para a família, né? Casais ricos, casais inteligentes enriquecem juntos, não saiu errado aqui. Então, o Gustavo Cerbasi, muito bom, né? Para a família, para o casal. Recomendo até para os noivos, né? Que próximo de casar. Então, casais inteligentes enriquecem juntos. E por fim, para a vida, né? Em geral, Vendedor de Sonhos, Augusto Cury, que eu estou lendo agora. Então, isso aí é para a vida inteira, né? Para todos os aspectos da nossa vida. Tá bom? Algumas coisas importantes a dizer para vocês, né? Esse projeto não é uma assessoria, não é um coaching, não é minha fonte de renda. A minha ideia aqui é ajudar por meio da educação, como estou dizendo aqui embaixo, compartilhamento de conhecimentos e experiências. Então, quem sabe no futuro, eu gosto muito dessa área de educação, né? Daqui a alguns anos, né? Trabalhar com assessoria de investimentos, talvez até coaching, mas não agora. Mas minha ideia agora, nesse momento, é ajudar as pessoas, né? Como saber investir, saber, né, o que corrói o dinheiro, né, nas suas implicações para a vida. Tá? Essa é a minha ideia. É importante lembrar que a decisão de investir, né, quando a gente estiver na época dos investimentos, é individual, e cada um é responsável no que investe, tá bom? Então, eu vou dar dicas, né, mas quem vai escolher, vai decidir se é tesouro direto, se são ações, fundos, é a pessoa. Tá? O objetivo aqui principal é educacional, como eu falei, compartilhar conhecimentos e experiências, para que nessa caminhada a gente cresça juntos. Tá bom? A gente vai caminhando, crescendo. Lembrar que o valor está na caminhada, não no final dela, então a gente vai apreciando a caminhada juntos e aprendendo. Lembrar do respeito mútuo e nas divergências, né? Nos embates ali de ideias, a gente vai se basear sempre pelo respeito em cada um, tá bom? E agora, como eu falei, nós temos algumas dicas, né, para deixá-los aí com sede de aprender. Então, a primeira coisa, educação versus inteligência financeira, teoria e prática, né? A gente vai nos educarmos, né, com os conceitos, né, com coisas importantes da educação financeira e colocar em prática por meio da inteligência financeira. E a prática, né? Teoria e prática aí, educação e inteligência. Eu vou agora trazer para vocês um pouquinho da minha ideia do Reinvest, né? Montei esse gráfico para vocês, né? Tendo aí o triângulo como base na vida, né? A gente não tem, as pessoas falam vida financeira, vida emocional, não, a gente tem uma vida só,
com várias esferas, né? Várias facetas, né? Nossa área financeira, eu montei esse gráfico para vocês, né? De um lado, né? Renda, do outro o investe, né? Na renda a gente tem o fluxo de caixa, né? Entradas e saídas. Do outro lado a gente tem aí a doação, né? O B, os investimentos e o fundo de emergência, no FE. Essa é a minha ideia de renda investe aí, tá bom? Mas a gente tem também, né, o que muitas pessoas vivem, né, talvez desbalanceamento, né, negativo. E a gente pode ver aí, né, na balança aí renda, né, a entrada menor, né, do que as saídas, né, causando aí esse desbalanceamento, levando, né, do lado do investe, né, pouco, quase nada de doação, né, para a comunidade, para ajudar o próximo, pouco, quase nada de investimento, né, ou até inexistente aí fundo de emergência. Então, um desbalanceamento em que alguns sentimentos depreciativos, né, pioram muito mais na situação, né? A gente vai observar aí talvez consumismo, né? A pessoa vive para consumir, assim, pagando por coisas que não precisa, com dinheiro que não tem, então gera ganância, né? Sempre tem que ter para manter esse ciclo aí girando, né? Imediatismo, né? A pessoa precisa para agora, né? Não consegue planejar, não consegue olhar para frente, né? Ou ela se conforma ali, né? Ela se entrega, né? Deixa a vida levar. E essa situação dela, ela vai vivendo aí nesse ciclo aí, né? Vivendo de aparência, às vezes, gastando muito para mostrar o que não é pelo que tem, né? Ou pode ser até um aspecto do vitimismo, né? Culpa dos outros, né? Do patrão que paga pouco, do governo que cobra muito. Ela nunca se responsabiliza, né, pelas escolhas, né? Então aí essa figurinha, depois eu vou explicar mais durante a nossa caminhada, né, demonstra um descontrole financeiro. Aí o conceito lá do Kiyosaki, né, corrida dos ratos, né, o hamster correndo não sai do lugar. Se ela tem um aumento, ganha um bônus, ganha um 10%, aumenta a renda, mas as saídas aumentam mais ainda, o que possibilitam ela doar, investir e montar o fundo de emergência. Tá bom? Esse aí é um dos tópicos dos próximos capítulos aí. Mas também a gente tem o outro lado, né, que a gente almeja, né, o estado final desejado. É o inverso do outro gráfico, né? A gente quer, né, ao final, a gente vai caminhando, né, nesse gráfico aí, mudando, né, o balanceamento dele para que chegue assim. Entradas, né, maiores que as saídas, né, o que nos possibilita doar mais, ajudar mais gente, melhorar a comunidade, nos ajuda a investir bem, né, a formar nosso fundo de emergência, uma reserva de emergência, até que no ponto tal a gente vai ter, né, essa vida em abundância, que os próprios investimentos, né, os dividendos que ele vem desses investimentos, né, vão fazer que a gente tenha a nossa independência financeira, né, que a gente ganha, né, com os próprios rendimentos pagos o nosso custo mensal, paga o nosso custo de vida. E aí que eu chamo o caminho da prosperidade, né? Isso aí tudo, pessoal, é construído, né? E alguns valores potencializam, né, esse caminho, né, da prosperidade, né? A autorresponsabilidade, a gente tem a clara noção de quem é responsável pelos nossos atos, que somos nós, né? As consequências deles também. Aumenta, né, solidariedade, ajudando o próximo, doação, abnegação, né, abrindo mão coisas, né, visão do futuro, a gente busca, né, investir para um bem maior na frente, né, deixar uma condição melhor para os nossos filhos e netos, comprometimento com a causa, né, dessa caminhada, do caminho da prosperidade, cidadania também. Tudo isso, né, vai fazer a roda girar do outro lado, né? Não a corrida do rato, mas o caminho da prosperidade. Tá bom?
Por fim, mais algumas dicas, né, dos aplicativos, né, do PicPay. Eu uso para deixar o fundo de emergência. Ele rende 2 vezes 0,1, né, 210% do CDI, que é o certificado de depósito interbancário, que dá mais ou menos hoje aí cerca de 5 ao ano, né, real, 5,6, 5,7 mais ou menos, para que vocês tenham uma ideia, né, quem deixou o seu fundo de emergência, a sua reserva de emergência na poupança, no ano passado a poupança rendeu 1,4 ao ano, né? Deu o ano inteiro 1,4. A inflação do ano foi 4,52. Então, quem deixou o fundo de emergência, a reserva de emergência na poupança, ele viu seu fundo desvalorizar, né? Perdeu dinheiro. Então, muita atenção aí onde você deixa seu fundo de emergência, né? Onde deixa ele aplicar. Eu ouvi dizer deixar debaixo do colchão, deixar escondido, não. Ele tem que estar bem, ele tem que ser bem cuidado e bem investido também. Tem um Recarga Pay, que a gente consegue pagar contas, né, pelo cartão de crédito até R$500, recarregar celular, tem cashback também. Eu uso bastante, né? Às vezes a gente coloca aí R$20 de crédito, né? Então até uma deixa aí, né, na parte da telefonia, se você paga fixo, né, paga conta fixa ou paga aí né, por recarga, né? Então eu coloco às vezes R$20 e tenho R$2 de cashback, então o Recarga Pay ajuda, né? A gente usando a inteligência financeira, cashback. O Mercado Pago também a gente paga contas, né, por meio do cartão até R$500 por mês. Para mim é importante que eu junto milhas para viajar. Para mim é importante usar o cartão em todas as contas, mas cada caso é um caso, né? O orçamento familiar tem um guia bolso, que ele é grátis, ele sincroniza algumas contas bancárias. Você lança lá seu cartão de crédito, seus gastos, pode criar contas manuais, eu uso bastante no guia bolso. E tem também o Mobilis, que também é grátis, mas o grátis tem algumas restrições, né? Então, meus limites, eu pago ali anualmente por ele, eu gosto muito, eu consigo fazer planejamentos com ele. Bom, por fim tem o AMI também, tem o Melis aí, nos dá cashback em compras em lojas parceiras. Então tudo isso, pessoal, vai estar aí esses aplicativos, alguns estarão na descrição, né, ou nas descrições dos próximos vídeos, para quem quiser já se familiarizando com eles, né, entrando, baixando aí, tendo aí os cashbacks, não vale a pena. Pay, Recarga Pay, Mercado Pago, AMI, Mobilis e Guia Bolsa, são alguns, tá bom? A gente vai entrar e buscar mais aí depois. Tá bom, pessoal? Obrigado aí por escolherem essa caminhada. Caso gostem aí, né, se inscrevam, comentem. Passem para aqueles que precisam, seus amigos que estão aí girando lá, né, a roda dos ratos, como eu falei aqui. A corrida dos ratos ali, então caso, né, conheça alguém, indique, né, a gente possa caminhar juntos, ou quem está se aperfeiçoando também, é um bom lugar para a gente aprender juntos, tá bom? Lembrar que a prosperidade, né, é uma escolha, é um conjunto, né, do financeiro, do emocional, do espiritual, do físico também, para que a gente tenha uma vida realmente em abundância, equilibrada, e a gente entenda que nós somos responsáveis por essa escolha, né? Tá bom? Um grande abraço, então até o próximo aí, a gente vai caminhando juntos aí. Fiquem com Deus.